Você sente prazer com a violência. Calma, eu sei que você provavelmente pode ter se assustado com essa informação, mas é verdade, acredite se quiser. E olha, tá tudo bem, de certa maneira, mas eu vou explicar nesse vídeo por quê. Então, se você quer entender um pouco sobre isso, entender até mesmo por que essas duas coisas se conectam, porque querendo ou não, muitas das vezes podemos achar que cada coisa é diferente, mas na realidade elas estão bem conectadas. E eu vou explicar um pouco sobre isso bem nesse vídeo. Whatever happens, happens. I can do this all day. Yeah, I know. I'm vengeance. Olá, sejam bem-vindos ao Quando Decide Pensar novamente, e hoje eu vou falar aqui sobre um assunto que, olha, é bem peculiar e o YouTube, sem sombra de dúvidas, vai pegar esse vídeo e vai fazer alguma coisa com ele. E eu vou falar sobre isso porque saiu recentemente duas obras que abordam de certa maneira esse tema. A primeira delas é um jogo que o nome é Scorn, e ele saiu e ele trata de assuntos bem interessantes. E a segunda obra, que inclusive Scorn pega bastante referência, é Hellraiser, que saiu um novo filme aí na Star Plus aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos saiu na Hulu e traz de volta a franquia aí famosa, de sucesso, que traz essa ideia da violência e o prazer estarem conectados de certa maneira. Mas ok, vamos lá, vamos tratar sobre esse assunto que é de certa maneira intenso, porque querendo ou não, o prazer e a violência são temas que no dia a dia acabam tendo muitos tabus e devido a isso não é devidamente abordado. E por mais que a gente veja muitas vezes a violência sendo retratada na nossa sociedade, ela é muito ambivalente. Ela é sempre aquela ideia da violência e do mal absoluto, onde uma pessoa se tornou ruim devido a algum desvio, algum erro, ou simplesmente porque, bem, ela não seguiu as normas da sociedade. E até mesmo a sociedade em si, o conceito e a criação dela, pode surgir devido à violência. De acordo com Freud, e eu vou falar bastante esse nome aqui, porque, bem, ele é um dos caras que mais estudou isso, além, é claro, do prazer envolvendo mães, mas isso é assunto para outro vídeo. Ele falou muito sobre esses temas e buscou conexões e um estudo através delas. E em um de seus livros, Porque a Guerra, ele traz uma história, uma abordagem envolvendo um patricídio, que é o caso da morte que um filho ou uma filha mata os seus pais, né, ou o seu pai, no caso. E eu vou trazer essa história baseada na história que nós temos na nossa sociedade, que é a mitologia grega envolvendo a morte de Cronos. Antigamente, na sociedade ali, no universo mítico grego, nós tínhamos os deuses, digamos assim, ancestrais, que cada um ali representava algum conceito, alguma coisa que era uma constante no universo. Cronos, por exemplo, representava o tempo, já Gaia representava a terra e assim por diante. Cronos tinha um governo que era bastante singular, uma forma de governar. Quando ele se relacionava, ele tinha filhos, ele acabava se alimentando dos seus filhos para se manter forte e também para não ter o seu trono roubado, digamos assim. Então, alguns dos seus filhos se reúnem e dentre eles os que se destacam são Zeus, Poseidon e também Hades e planejam um patricídio, planejam matar o seu pai. E os deuses se reúnem e matam ele. E ao olhar para aquela morte, ao olhar para aquilo, eles analisam aquela figura que representava a ideia do pai, que a ordem que estava ali, muitas das vezes, era devido ao controle que o pai possuía sobre eles. Então, devido a isso, eles vão e buscam agora criar leis e normas para que algo desse tipo nunca aconteça. Eles criam uma hierarquia, cada um toma conta de algum segmento e também impedem coisas como incesto, entre outros, que podem gerar algum tipo de violência nessa sociedade. E já na sociedade nós vemos muitas vezes um certo prazer que desperta o libido, porque em determinadas sociedades, na maioria delas, nós sempre teremos uma figura que nos representa de certa forma, que é
posta em uma posição de poder para representar aquela determinada sociedade. E surge então o prazer no libido. E mais uma vez, através dos seus livros, um deles chamado Psicologia de Grupo e Análise do Ego, nós vemos o estudo através disso, da abordagem do indivíduo e do libido através dele. Porque isso gera uma certa imponência na sociedade, uma certa potência, da qual eles sabem que há aquele indivíduo que representa os seus ideais, que representa a sua principal ideia e que você elegeu aquela pessoa. Então, percebe que há sim um prazer nisso, o prazer em a sua ideia, em o seu poder, em o seu ego ter colocado aquela pessoa como líder e ter colocado ela como representante sua. Tanto que muitas vezes esse próprio prazer através do indivíduo cega as pessoas. Seja quando ela diz ter supostos valores morais, dizendo ser cristã, dizendo que protege a família, sendo que, bem, ela não protege tanto assim, ou sendo que vai defender a nossa pátria. Mas, bem, não vai. Ou até mesmo falar que vai armar a população, mas no final das contas sequer faz algo disso. E no final coloca o problema em alguém e uma ameaça vermelha que não existe. Eu acho que não preciso nem falar o nome de quem que eu estou citando aqui, né? Só que aí a gente percebe que na sociedade em si acaba ocorrendo uma constância que é o fator de impedimento perante a própria violência. Porque quando vivemos em sociedade, vivemos sempre restritos, onde caso quebramos certas leis e regras, é claro que iremos ser punidos por elas. Então vivemos quase que uma constância de infelicidade perante algumas coisas. E não é infelicidade no fato de, assim, você olhar para uma pessoa na rua e falar, nossa, eu queria matar essa pessoa. Não, calma. Porque muitas vezes, quando acaba tendo uma hierarquia na sociedade, ou a própria meritocracia, nós temos aí uma constante da qual você acaba sendo limitado por diversos fatores. E, bem, você não consegue ultrapassar eles porque há uma vigência perante aquela sociedade. Então a infelicidade ocorre devido a isso, devido a um constante proibimento do que você pode fazer ou do que você não pode. Independente se isso quebra ou não quebra as leis. Isso vai variar de cada um, vai variar dos desejos e prazeres de cada um. Quando a sociedade impõe a violência de maneira mais rígida para impedir que você haja de acordo com certas maneiras, ou até mesmo que você somente viva, acaba criando uma sociedade autoritária, onde a violência, e muitas das vezes, é usada contra uma minoria ou algum alvo assim direcionado, como ocorre no próprio nazismo, acaba criando essa violência constante. E algumas pessoas vão defender, né, alguns psicólogos e também alguns acadêmicos irão defender que a ideia de que basicamente a violência se autodestrói quando cria um governo autoritário. Entretanto, não é bem assim a sociedade atual, porque a violência que sofremos hoje em dia, muitas das vezes, acaba passando através das coisas pequenas. Seja a violência através de um vídeo onde você vê que, bem, o seu corpo não é aquele que a sociedade está gostando atualmente, ou a violência através de um casal que você vê nas redes sociais e quando você percebe que está sozinho ou que não age daquela maneira com o indivíduo que você ama, você pode estar de certa maneira errado, ou até mesmo quando você é taxado pela sua família a não seguir determinados padrões que eles oferecem para você. Então percebe que esses atos de violência, por mais que sejam pequenos, acabam sendo atos que te proíbem e também te atacam de certa maneira, porque a própria palavra violência não vem do ato de você matar alguém simplesmente. Não, vem do ato de violar. De certa maneira, alguém está violando você, entrando indiretamente em você e dizendo algo que você não é, ou até mesmo usando você de uma maneira que você não queira. E isso é usado muitas vezes até mesmo para te vender algo. Seja o produto perfeito para maquiagem que você ainda não tem, você precisa porque você precisa estar de acordo com isso, ou até mesmo você precisa agir dessa maneira porque, bem, a sociedade não quer que você seja uma pessoa estranha para ela. Então, muitas das vezes, a violação ocorre indiretamente no dia a dia, mantendo assim uma constante de que no final das contas ainda vivemos sobre cordas igual marionetes.
E, bem, essa ideia de você ser violado também já foi estudada e continua sendo, e um deles é a teoria de sedução, que era um estudo feito pelo Freud. Entretanto, o Leibniz, que é um dos estudiosos também, pegou esse estudo e prosseguiu com ele, porque é um daqueles tipos de estudos que o teórico, o acadêmico nunca conseguiu terminar e ele acaba ficando por isso mesmo e outra pessoa tem que aparecer e tentar terminar aquilo, né? E ele então traz um conceito e uma ideia que é de certa maneira até assustadora de pensar. Porque ele traz a ideia de uma relação entre uma criança e um pai, ou uma mãe também. Porque, bem, nós temos ali uma relação entre um indivíduo que não se conhece, que não entende seu corpo, ou que não entende a sociedade que ele vive, e um outro indivíduo que entende. E muitas das vezes ele viola aquele outro indivíduo, a criança no caso, de uma maneira passiva. Aquela pessoa está passiva da situação. E você entende, ok, é uma criança, você está querendo dizer que todo pai e mãe tem um libido pela criança ali? Não. O que eu estou querendo dizer, de acordo com esse estudo, é que a violação nos ocorre desde pequenos, onde nós ali acabamos sendo violados, de certa maneira pelo nosso bem, para ser cuidados, mas acabamos sendo de qualquer jeito, pelos nossos pais, mães, médico, o que quer que seja. Então acaba criando essa relação de um ativo e um passivo. Tanto que quando você começa a perceber as ideias por trás do sadomasoquismo, por exemplo, isso acaba sendo direcionado para essa relação, onde ao sermos sodomizados, digamos assim, retornamos para aquele sentimento passivo, onde estamos sendo controlados, onde estamos sendo violados. E você pode pensar, ok, mas essa galera de sadomasoquismo é maluca, essa galera de sadomasoquismo gosta de apanhar. Calma, porque novamente você está idealizando, você está menosprezando o próprio conceito de violência. Quando você taxa a violência, ou qualquer assunto ou tema ou sentimento dessa maneira, você acaba excluindo diversos outros fatores. Como, por exemplo, na própria ditadura militar, alguns atos de tortura que envolviam mulheres que eram escabrosos, ou até mesmo no próprio nazismo, onde diversos comandantes, capitães, acabavam violando os seus prisioneiros. Então, olha novamente para isso. Alguém, um homem, um indivíduo que sempre esteve em uma situação passiva, nesses casos onde eles eram os comandantes, e agora eles veem uma posição para estarem ativos ali. Então eles usam isso violando aquela pessoa. Então, cada vez mais, quando avançamos e buscamos entender isso, podemos então entender mais sobre o que motiva essas pessoas a ter o prazer através da violência. E você mesmo tem esse prazer. Porque, por mais que você não cometa atos criminosos, você tem o prazer ao, por exemplo, ver séries e filmes sobre true crime, onde você vê um serial killer, um caso de uma pessoa desaparecida, ou um caso até mesmo de abuso, e você está se interessando por aquilo, está buscando entender aquilo até o final. E por mais que você fale que está vendo aquilo porque a história te impactou, ou porque é uma história tensa que te fez ficar preso na cadeira e vendo aquilo, há um prazer nisso, há um prazer ao ver aquela obra, ao assistir aquela obra. E esse é o caso, por exemplo, de Dahmer, onde várias pessoas assistiram e sentiram até mesmo uma certa compaixão pelo protagonista. Então, olha para isso. Vai me dizer que não há prazer nisso? Até mesmo no dia a dia, onde quando percebemos um caso de abuso passando na televisão, ficamos mais aflitos, ficamos atentos para tentar ver aquilo com mais atenção. E, bem, em outros casos, como crimes organizados ou até mesmo grandes casos de corrupção, ficamos atentos, porque são grandes, porque são atos violentos que nos trazem o prazer de ver aquilo com os nossos olhos do cotidiano. E isso faz outras coisas serem menosprezadas, como uma criança morrendo de fome, por exemplo, trazendo então esse menosprezo pelas coisas do dia a dia e o prazer por outras. E esse vídeo está ficando longo, mas o porquê que eu falei tudo isso e agora chegamos enfim para falar de Hellraiser, por exemplo? Bem, vamos lá. Em Hellraiser nós temos os Cenobitas, que são uma raça aí que servem ao deus Leviatã.
esse deus Leviatã acaba pegando humanos e transformando eles em cenobitas, que são os responsáveis por cuidar da dimensão do inferno, que é uma dimensão onde os humanos passam ali por uma eterna tortura, e os cenobitas são essas criaturas sodomizadas que sempre servem ao Leviatã. Então, basicamente, na primeira instância aqui, nós temos os cenobitas sendo esses seres sodomizados. E em sua maioria, quando nós vemos os filmes, e o filme novo, por exemplo, nós vemos que a maioria dos casos são pessoas que buscavam prazer, que buscavam a conquista de algo ou buscavam entender esse prazer. E acabam caindo na tentação da violência e de sentirem o prazer através dela. A própria protagonista do filme, que acaba sendo uma pessoa inocente, não entende seu próprio prazer, ou o que fazer com ele, ou o que fazer com a sua própria vida e com o que te dá prazer, acaba sendo uma reflexão bastante interessante. Porque percebe que quando uma pessoa não entende o que te dá prazer, ou o que te satisfaz, ela acaba sendo facilmente trazida por informações e coisas que, bem, não é bem o que ela queria. Tanto que ela é o alvo principal do filme para fazer os 7 sacrifícios e invocar o deus Leviatã. Então, em Hellraiser, nós temos algo bem interessante que o Clive Barker sempre traz nos personagens, no próprio protagonista, que é o Pinhead, né, que a internet deu esse nome, onde nós temos sempre a abordagem desses temas, onde nós somos levados a questionar: será que estamos realmente sentindo prazer ao ver esses atos violentos em tela? Porque eles sempre buscam o limite da violência, sabe? Seja uma carne sendo decepada. Então sempre nós vemos os corpos e o design do personagem sempre aberto, como se a pele tivesse virado do avesso e sempre exposta. É interessante ver isso, interessante ver como ele aborda essa inocência e pureza do prazer, questionando isso e trazendo isso à tona no filme, mostrando que, olha, não é bem assim, essa pureza realmente não existe de fato, sempre há um prazer envolvido naquilo. E no jogo Scorn nós temos bastante disso, porque por mais que seja um jogo de mistério e de puzzles, a gente tem ali algo interessante, que é a abordagem por trás disso, né? Por trás desse design envolvendo algo muito carnal, digamos assim. Nem sei se essa é a palavra. Porque todo o design, a estrutura dele é sempre você movimentando coisas que são carne viva, ou pegando um indivíduo preso em um barril, igual eu quando eu estava jogando, aí vocês estão vendo uma gameplay minha, e você basicamente matando, decepando ele, fazendo o que quiser dele, como se fosse algo normal do dia a dia. Então quando você joga esse jogo, você percebe muito disso na própria experiência dele, onde você está se sentindo instigado em entender esse mundo, entender o que está acontecendo ali, e você esquece o que você está fazendo ali, sabe? Então é muito interessante, você fica fascinado, você fica horrorizado também, mas o fascínio supera isso. Então é algo que mostra muito dessa questão de que o prazer e a violência é uma linha muito tênue e não podemos esquecer isso ou esquecer de estudar os dois como conjunto e não separados, porque, bem, há algo que conecta os dois. E é isso. E olha, eu sei que ficou bem confuso alguns pontos talvez, mas eu vou deixar alguns links de apoio para você pesquisar mais caso queira, porque você pode ter ficado assustado com essa afirmação que eu falei no início, mas olha, é mais real do que você imagina, viu?